No vídeo de hoje falarei sobre os ativos financeiros, o ativo mais líquido da economia, o dinheiro. Então, venha comigo. Sejam todos bem-vindos ao Investimentos na Europa. Meu nome é Alex Gonçalves. Aqui nós falamos sobre economia, mercado, empreendedorismo e investimentos. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e comente esse vídeo. Então, como foi dito, falarei sobre o ativo mais líquido da economia, o dinheiro, no qual levantamos todos os dias para obtê-lo, para satisfazer as nossas necessidades. É um instrumento pouco falado e nós vamos entender melhor nesse vídeo como ele funciona, um pouco da sua história. Neste caso, o que caracteriza uma moeda seria uma unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Como unidade de conta facilita a comparação entre bens e serviços para você ter noção do custo de quanto vale aquele bem e serviço, que hoje seria muito mais fácil por este meio. Por meio de troca é a facilidade de troca de bens e serviços, no qual hoje a pessoa produz um bem e troca por dinheiro, e o dinheiro troca por outro bem para satisfazer sua necessidade. E como reserva de valor, para seu valor constante e seu poder de compra. No poder de compra, como acho que já mencionamos sobre isso, é o quanto a unidade monetária pode comprar de bens e serviços no mercado. E também já falando sobre isso um pouco da inflação, que no caso é a perca do poder de compra da moeda. Antigamente tinha a questão do escambo, e para o escambo dar certo, entre as partes tinha que ter um acordo comum de satisfação dos seus interesses. Então, a pessoa A tinha que ter o que a pessoa B queria e a pessoa B tinha que ter o que A queria para poder concluir a transação. Então era um meio muito difícil, complicado de se fazer. E depois a moeda evoluiu, no meio da evolução da moeda, do mercado, para a moeda mercadoria, que seria uma mercadoria de fato, que se aceitasse como troca entre as pessoas de forma mais generalizada. E já foi usado muitos itens bem interessantes, como por exemplo aqui, açúcar, farinha, aguardente, sal, tabaco, cacau, gado. Já foi usado como meio de troca entre bens e serviços. E a moeda mercadoria mais famosa, que perdurou até o século passado, até hoje também, ainda existe um pouco dessas reservas, seria o ouro e a prata. Então ela era uma moeda mercadoria que era aceita entre as pessoas como troca, ficou mais fácil, ela atendia as carteiras de moeda, como foi dito, e era amplamente aceito pelos comerciantes entre as pessoas. E depois de um tempo do mercado se evoluindo com a moeda, o governo, o estado ou o reinado, que na época, eles se apropriaram da moeda, do controle, então eles começaram a cunhar moedas para serem moedas oficiais e válidas dentro do reinado, dentro da sociedade. E no meio desse tempo já começaram a aparecer algumas, vamos dizer, um embrião das instituições financeiras ou dos bancos, que seria onde as pessoas depositavam as suas moedas metálicas e trocavam por notas de recebíveis. Então, se a pessoa estava em determinada cidade, ela depositava, recebia uma nota, comprovando que havia aquele dinheiro e podia trocar em outro banco, numa rede ou de acordos entre eles, para poder resgatar esse dinheiro. E isso ficou muito mais fácil porque era muito mais leve, muito mais fácil de carregar, e as pessoas começaram a aceitar cada vez mais essa nota em vez de pegar as moedas metálicas. E isso é chamado de desmaterialização da moeda, no qual você perde deixa de usar o material e começa a usar o papel moeda, que nesse caso é lastreado no ouro e na prata. E o mercado começou a se desenvolver em cima disso, porque quem faz essas emissões eram os bancos, não havia tanta regulamentação, mesmo havendo a cunhagem, mas não havia tanta regulamentação sobre a emissão das notas, da moeda representativa, como era chamado, porque ela representava a moeda metálica. E a percepção dos bancos de verem que as pessoas tinham confiança nessas notas e não sacavam mais as moedas, eles começaram a aumentar a emissão de notas com a expectativa de que as pessoas não fossem resgatar esse dinheiro. Então começaram a ter mais notas em circulações do que reservas, porque era a paridade de 1 para 1, então uma nota era um peso de ouro, um peso de prata, tinha essas correspondências, e começou a circular essas moedas e perceberam que podia fazer créditos e ter uma lucratividade em cima disso. Isso mais ou menos começou em meados do século XVII, essa emissão de moedas.
Já no século XIX, o Estado toma o monopólio da emissão da moeda, então ele escolhe os agentes econômicos, os bancos, que vão emitir a moeda para ficar em circulação na economia, no qual eles usam a nomenclatura de curso legal, que no caso seria obrigatório. Então você tem que usar exatamente aquela moeda, ela tem que ser assim, você é obrigado a aceitá-la como meio de pagamento e de troca. Já na Primeira Guerra começou a agravar o problema das reservas, que cada vez eram menores, e como a guerra é muito cara e precisa de muita emissão de moeda para poder custear a guerra dos estados, começou a se emitir mais na hora e aceitar uma reserva menor de metais preciosos, e começou a perder a conversibilidade da moeda em ouro, e nesse caso seria o tal do curso forçado. Fazendo uma observação, o Estado, o governo, ele acabou se apropriando da emissão da moeda, evitando que os bancos fizessem isso de acordo com a necessidade do mercado, alegando que os bancos podiam emitir muito mais moeda e causar problemas na economia, só que na verdade ele acabou fazendo a mesma coisa que os bancos faziam, e de uma forma até um pouco pior, porque não está próximo como os bancos dos agentes econômicos principais, como as empresas e as pessoas. O Estado está distante, está numa cúpula reservada somente para os seus iguais, e então ele que decide tudo isso. Ficou muito estranho isso no meio do curso da história, mas é assim que funciona hoje. No decorrer da história, acabou-se a obrigação de lastrar em ouro com o acordo de Bretton Woods dos Estados Unidos, que eles começaram a usar o dólar como moeda de medida internacional, de troca de referência, e acabando totalmente com essa conversabilidade que é o curso forçado, e hoje a moeda é lastrada em nada. Então neste momento os bancos, o governo junto aos bancos centrais que tomam as decisões de políticas econômicas e monetárias para colocar liquidez e tirar liquidez no mercado de acordo conforme o mercado se comporta, e trabalhamos hoje com a confiança de que há valor no papel, moeda, e hoje conseguimos conviver bem com isso, que bom, porque senão teríamos um caos econômico e social, mas podemos perceber a evolução da moeda, de como ela começou em algo materializado, em mercadorias, depois em metais, depois em moedas lastreadas em metais, e hoje lastreada em nada. Lembrando no caso do trabalho, nós ofertamos a nossa mão de obra, conhecimento, tempo, e trocamos por dinheiro para trocar por bem e serviço. Esse é uma meio de troca também, no qual você e eu colocamos à disposição nosso conhecimento, nosso tempo, nosso corpo a serviço de alguém que quer contratá-lo para trocar por moeda, para trocarmos por outros bens ou outros serviços. E assim gira a economia, e esse ativo mais líquido que existe na economia que nos faz movimentá-la. Então é a base da economia, é a moeda. Por isso a importância de entender pelo menos um pouco dela e alguns dos seus detalhes para podermos fazer aplicações melhores desse ativo também escasso. Os outros ativos financeiros, vamos perceber que eles têm lastro inicialmente em algo, em empresas, em dívidas, em créditos, entre outras coisas, que dão lastro a esses ativos principais, e depois esses ativos principais eles derivam a outros ativos financeiros que nós vamos falar ao decorrer dos vídeos, mas isso é para entendermos o início de tudo, como que funciona a economia, que nada mais é a produção de riqueza, que são bens e serviços. Isso é riqueza. E a moeda, inicialmente, veio para facilitar essa troca entre as pessoas, e depois foi derivando outros ativos financeiros. Então, entendendo isso, depois mais para frente vamos falar novamente sobre inflação, taxa de juros, entre outras coisas. Isso vai ser relacionado a este momento, que é da moeda, e vamos perceber como as políticas impactam muito a economia, e principalmente a nossa vida, que está relacionada com a economia real. Isso também é importante para lembrarmos que esse recurso escasso temos que gerenciar de forma inteligente, porque ele é escasso, e temos que aproveitá-lo para maximizar nosso dinheiro, para termos uma vida melhor, mais abundante e confortável. Não esqueça, isso não é um crime. Aproveite. E vamos dominar o mundo!